Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares aí para alunos de cursos de engenharias e áreas relacionadas a engenharias também, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho, então se vocês por acaso precisarem de um apoio na disciplina de eletromagnetismo, também de eletrônica de potência, seja nos mapas, nas atividades de estudo, ou mesmo uma força aí para aprender bem o conteúdo para fazer a prova, é só vocês fazerem contato comigo. Meu contato está nessa imagem que vocês estão vendo. Vai ficar durante todo o vídeo e também no descritivo dele, tá? Eu vou resolver um trechinho aí desse mapa de eletromagnetismo com vocês, para que vocês conheçam um pouco sobre como que esse trabalho funciona, e se vocês gostaram dele e acharam aí que ele pode ajudá-los, é só vocês fazerem contato, ok? Um forte abraço aí para vocês e vamos avançando aí. Bom, pessoal, então essa que seria aqui a minha primeira questão, né? Ela vai trabalhar um pouquinho com um simulador, né? Utilizado aqui para a gente fazer uma aplicação da lei de Coulomb, né? Então, a lei de Coulomb, na verdade, é uma equação matemática que eu imagino que vai ser bastante explorada aí dentro da disciplina de eletromagnetismo, tá? A ideia central é a seguinte, pessoal, essa lei de Coulomb é uma equação, né, matemática que serve para a gente calcular força, tá certo, de atração e também de repulsão entre cargas elétricas, né? Então, nessa forma mais básica dela que eu coloquei aqui para vocês, nós estamos utilizando duas cargas, tá? E aí a gente avalia, que utiliza essa equação para avaliar o quanto aqui, né, que o valor dessas duas cargas interfere nessa força. Então é importante que vocês observem que é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for esse produto aqui, ó, maior vai ser essa força, seja de atração ou seja de repulsão entre as cargas, tá? E aí, conforme vocês vão ver aqui no simulador, à medida que a gente aumenta essa distância entre elas duas, né, o valor dessa força ele vai diminuindo. Só que nós temos uma situação aqui, pessoal. Essa redução aqui da força, ela acontece de forma inversamente proporcional ao quadrado dessa distância aqui, ó, tá? Então, à medida que a gente aumenta um pouquinho essa distância, a força ela cai muito, tá? Porque ela cai ao quadrado. E também, pessoal, essa força ela depende do meio no qual as cargas estão, por isso que aparece essa constante K aqui, ó, que é uma constante que ela depende de cada meio aí no qual a gente está avaliando, no caso, o módulo dessa força, né? Só um detalhe, pessoal, que a lei de Coulomb ela pode admitir mais de duas cargas, tá certo? A gente poderia colocar 3, 4, 5, N cargas aqui, mas aí a gente não conseguiria utilizar essa forma mais básica dela. A gente iria utilizar um teorema da superposição ali, que deixa a coisa um pouquinho mais complicada do ponto de vista da matemática, tá? Mas nada de muito absurdo, não. Eu imagino que vamos ter problemas desses aí para resolver durante a disciplina. Então vamos lá, pessoal. Ó, primeira questão, então a gente vai ter que abrir esse simulador. Eu tirei um pedacinho do texto anterior aqui, mas a ideia aqui é que a gente selecione o campo de valor das cargas e é para a gente colocar menos 5 microcoulomb. Lembrando que o coulomb é a unidade padrão de medida no sistema internacional para cargas, tá? Então, menos 5 microcoulomb para a carga da esquerda, que é Q1, que vai estar na posição 3 centímetros, e mais 5 microcoulomb para a carga da direita, Q2, que estará na posição 7 centímetros. E aí é para a gente dizer aqui basicamente o que foi observado em relação à magnitude, né, o valor da força em cada uma das cargas. Pessoal, eu vou abrir então aqui o meu navegador de internet aqui, beleza? Deixa eu abrir o Google aqui, tá? E nós vamos digitar aqui nele, pessoal, simulador lei de Coulomb, PET Colorado, tá certo? PET Colorado aqui, no caso é uma universidade que faz vários simuladores da área de física, muito bom. Só vocês digitarem isso aí. E o primeiro site que aparecer aqui, ó, tudo bem? petcolorado.edu é o que a gente vai utilizar. Deixa eu ver como é que tá a velocidade da minha internet aqui. Aparentemente está bom, ele vai abrir esse site aqui pra gente, é só a gente clicar em play aqui, ó, tá? Ele vai demorar um pouquinho aqui para carregar, mas logo que ele abre aí. Vamos aguardar um instantinho, qualquer coisa eu faço um corte rápido no vídeo. Bom, pessoal, então depois daquela tela de carregando, né, vai aparecer essa tela aqui pra gente. O meu aqui demorou um pouquinho, acho que a minha internet não tá muito legal, mas é só a gente clicar em escala macro ali e o simulador ele vai se apresentar pra gente com esse aspecto aqui, né? Então observa que ele já vem setado aqui com uma força, tá? 319,557, tudo bem? E nós temos duas cargas aqui, ó, sendo uma negativa, que é a carga 1, que está valendo menos 4 microcoulomb, ó, e a carga número 2 valendo 8 microcoulombs, tá? Então, gente, qual que é o cenário aqui? A gente vai ter que, no caso desse exercício, afastar as cargas, né? Então, uma delas vai ter que estar na posição 3 e a outra na posição 7. Então, eu vou simplesmente clicar aqui na carga Q1 e eu consigo arrastar ela aqui para a posição 3, ó, tudo bem? Eu percebo aqui que a força naturalmente diminuiu porque nós aumentamos a distância, né? E lembrando que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá?
Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mudar as cargas aqui, ó, para o valor que o exercício nos solicitou, ó, menos 5, tudo bem? E essa daqui eu vou diminuir de 8 para 5 positivo, ó, tá? Então percebam aqui, pessoal, ó, que essa daqui é a nossa nova força comparada ali com o que nós tínhamos inicialmente no simulador, que era aqueles 319, né? Gente, ó, o que aconteceu? Lembrando que a nossa lei de Coulomb, ela é dependente do produto da carga 1 vezes a carga 2. Eu diminuí, então, esse produto. Ó, antigamente aqui estava 4 e estava 8, né? Ou seja, como a gente colocou 5 e 5, esse produto foi reduzido, então, naturalmente, a nossa força vai diminuir. E além disso, pessoal, a nossa distância ela foi aumentada, tá? Então eu tive duas situações aqui, ó. A gente diminuiu a grandeza que é diretamente proporcional, ou seja, o produto, e nós aumentamos aqui a distância, que é a grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? E isso, de fato, justifica pra gente aqui o porquê da redução dessa força, né? Então, ó, eu vou vir aqui, vou abrir aquele arquivo no Word que eu estava trabalhando lá, e vou colocar para vocês aqui o que seria uma sugestão de resposta, que eu já deixei meio pronta aqui para a gente tentar otimizar o tempo do vídeo. Ó. Então o simulador ele inicia configurado com uma força de 319,557. Isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Vocês podem variar aí essa resposta à medida que for melhor aí para vocês. Então, ó, a gente observa-se que ao ajustar os valores das cargas, a magnitude, ou seja, o valor da força em cada carga, ela é reduzida para 140,430 newtons, tá? Só confirmando, 140,430, beleza. A força ela é diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Olha só, é a nossa lei de Coulomb aqui, tá? Como o produto entre as cargas ele foi reduzido, ou seja, essa multiplicação Q1 vezes Q2 ela diminuiu, né? E a distância foi aumentada em relação à configuração inicial do simulador, então o valor obtido para a força aqui foi menor, né? Agora, pessoal, ele fala para a gente falar um pouquinho sobre a direção e o sentido da força. Bom, pessoal, a direção dela aqui, nesse caso, ela é uma direção horizontal, né? E o sentido da força, pessoal, eles são opostos aqui, ó, porque nós temos uma força de atração aqui nesse caso, afinal as cargas elas têm sinais opostos também, tá? Então, só para a gente completar aqui, ó, a direção observada é horizontal, como possuem sinais opostos, a força de atração e os sentidos das forças eles são opostos também. É uma sugestão de respostas, tá, pessoal? Eu acho que para o negócio ficar um pouquinho mais interessante, vocês poderiam vir aqui e tirar um print aí, ó, dessa simulação para vocês colocarem no trabalho de vocês aí, tá certo? E eu acho que fica mais legal ainda, tá? Então dei um print daquela tela, vamos colar ele aqui no Word, tudo bem? E aí eu acho que fica bem respondido aqui esse item 1A, tá? Então vamos avançando aí para os próximos itens para ver o que eles pedem pra gente. Aí aqui no item 1B, pessoal, ó, ele pede pra gente fazer o seguinte, agora é pra gente posicionar as cargas nas posições sugeridas na tabela e é pra gente relatar a nossa observação aqui em relação à posição e a distância, né, separação entre as cargas. Como a força entre as cargas ela foi alterada. Bom, nós temos as mesmas cargas, ó, estão vendo, é menos 5 e mais 5 microcoulomb. É pra gente primeiramente colocar na posição 4 centímetros e depois 8, tá? E depois na segunda posição, ó, 2 centímetros e também 6, tá? Eu já deixei os prints das telas aqui pra gente poder adiantar, tá? Eu vou fazer mais esse aqui com vocês. Então, ó, na primeira situação é pra gente colocar a carga negativa em 4 e a carga Q2 aqui em 8. Então nós vamos fazer isso, ó. A gente vai arrastar ela aqui para 4, beleza? E nós vamos colocar ela aqui em 8, ó, tá? Aí o que eu fiz? Eu dei um print aqui da tela, tudo bem? Preciso que vocês percebam, pessoal, que o valor da nossa força ele se manteve igual ao valor que a gente tinha anteriormente, né? Porque eu não mexi, tudo bem, ó, no módulo das cargas, tá certo? Ó, no valor delas. E, pessoal, eu não mexi também nessa distância. Gente, tem que ficar claro para vocês que essa força ela não depende da posição das cargas aqui no nosso espaço, tá certo? Ela depende da distância em que elas estão. Então, ó, percebam que eu alterei a posição delas duas, mas a distância continuou sendo 4. Então, a nossa força não mudou. Então, eu dei um print dessa tela, tudo bem? Ó, coloquei aqui no meu arquivo do Word, ó, esse mesmo valor. E depois eu mudei aqui a posição na segunda posição que foi pedida pra gente, ó, 2 e 6, tá? E dei outro print para colocar aqui, ó. Vou fazer dessa vez aqui com vocês também, ó. Vamos colocar aqui em 2 e depois em 6.
E aí percebam que o valor continuou o mesmo, né? Ou seja, não depende da posição, depende da distância que as cargas estão. Tudo bem? Aí deixei aqui uma sugestão de resposta, então. Ó. Na primeira posição, o simulador apontou que a magnitude da força foi 140,430, né? E na segunda posição, pessoal, obtivemos aqui, ou obteve-se o mesmo valor. Então o valor da força ele se manteve constante, né? Porque ela, ou seja, a nossa força, não depende da posição em que as cargas se localizam, mas sim da distância entre elas, tudo bem? Ou seja, como a distância se manteve constante, ou seja, 4 centímetros aqui, tá? A força ela também não sofreu alteração. Tudo bem? Então, ó, dei um print aqui das duas imagens aí, tá? Que eu achei que seria legal aí pro trabalho, né? Fica aqui uma sugestão de resposta, tudo bem? E vamos avançando aqui para o próximo item, ó, tá? Eu fui deixando o arquivo mais ou menos organizado aqui. No nosso item 1C aqui, a gente tem que duplicar o valor do módulo das cargas. E é para a gente relatar o que aconteceu. Pessoal, eu já vou deixar o print aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu coloquei aqui, então, menos 10 na primeira carga, deixei elas na posição que estavam, tá? E 10 nessa daqui, ó. Pessoal, então, o que aconteceu aqui, gente? Ó, eu dupliquei essa e eu dupliquei essa daqui também, tá? E aí, se vocês observarem essa força aqui, ela foi praticamente multiplicada por 4, ó. E por que por 4, né, pessoal? Porque eu tenho o dobro dessa vezes o dobro dessa, ou seja, eu multipliquei aquele produto que a gente tinha anteriormente por 4, na verdade, né? Então é natural da gente esperar aqui que a nossa força ela seja multiplicada por 4, ó. Ou seja, a gente tinha aqui 140, né? E agora ela ficou 4 vezes maior aqui, ó, tá? Então, eu deixei essa situação aqui para vocês. Ó, o módulo da força mudou de 140,430 para 561,722, tá? O que corresponde a um valor de 4 vezes maior. Isso se justifica, pois a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos das duas cargas, né? Então vamos lá, ó. Como as duas cargas elas foram duplicadas, pessoal, o resultado é multiplicado por 2 devido à primeira carga, né? E por 2 novamente devido à segunda carga. Acho que foi a melhor forma que eu consegui escrever aí para vocês o porquê que essa situação acontece, né? Ó, multiplicado por 2 devido à primeira e multiplicado por 2 devido à segunda. Tudo bem? Então acho que essa aqui seria uma resposta aí satisfatória para o item 1C, tá? Aí, finalmente, aqui o item 1D, depois nós temos uma continha ali para fazer também, né? No item 1E. Vamos lá, ó. É para a gente manter Q1 e Q2 como 10 microcoulomb, ou seja, dobrado, né? E é para a gente arrastar as cargas de modo que a distância entre elas seja de 8 centímetros, ó. Então, o que eu fiz, pessoal? Aqui no simulador eu coloquei a primeira carga na posição 1 e a outra carga na posição 9, tudo bem? Então, tem 8 centímetros entre elas. É para a gente verificar o valor da força depois desse afastamento e comparar com o que a gente teve no item 1A. Bom, o valor da força ficou 140,430. Se vocês observarem lá no item 1A também ficou 140,430, tá? Então, gente, ó, aí o que aconteceu, né? Então nós vamos dizer aqui o seguinte, ó. O módulo da força ele mudou do que ele estava, né, 561,722 na situação anterior, para 140,430. E isso aqui, pessoal, ó, se vocês observarem, é um valor 4 vezes menor agora, tá? Então, ó, o que justifica isso, né, gente? Bom, justifica o seguinte, né? A nossa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, conforme eu falei para vocês várias vezes. A distância, pessoal, ela foi dobrada. Então, a nossa força ela vai ser dividida por esse dobrado ao quadrado, ou seja, ela vai ser dividida por 4 aqui, ó, tá? E aí, ele pediu pra gente fazer um comparativo aqui, né, ó, com o que nós obtivemos aqui no item 1A. Bom, foi o mesmo valor, né? Mas só que aqui o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Em relação ao item 1A, nós tivemos a seguinte situação, ó. As cargas, elas estão com um valor dobrado. Antigamente era 5 e 5, né? Agora a gente dobrou as nossas cargas, tá? Só que aí, pessoal, nós também dobramos a distância, ou seja, a gente ganhou na força por ter dobrado as cargas, mas a gente perdeu em dobro também porque nós dobramos a distância. Na verdade, não em dobro, sim 4 vezes porque ela é multiplicada, ou seja, ela é elevada ao quadrado, né? Eu tentei colocar uma situação para vocês matemática aqui, ó, tá? Que eu acho que fica bem justificado, ó. No item 1A a gente teria o seguinte, ó, para a força do item A seria a constante K que multiplica, ó, as duas cargas. Como elas têm um valor igual, eu não vou colocar Q1 e Q2, eu vou chamar elas de Q.
isso aqui dividido por d ao quadrado, tá? Ó, matematicamente, né? Se eu multiplicar Q vezes Q, ou seja, o mesmo valor, né, eu vou ter aqui um Q ao quadrado dividido aqui por esse D ao quadrado. Então, a minha força no item A ela seria dada por essa relação aqui, ó. Tudo bem? A gente poderia até substituir os valores aqui, tá? Sem problema. Aí, pessoal, no item D, o que nós tivemos? Ó, as cargas foram dobradas, ou seja, a primeira valia 2Q e a segunda está valendo 2Q. É esse valor de 10 que nós temos aqui, né? Só que a distância agora ela está valendo 2D, ou seja, ó, ela é 8. No primeiro item lá ela era só 4, tá? Então se eu fosse resolver isso aqui, pessoal, eu teria o seguinte, ó, 2Q vezes 2Q daria 4Q quadrado, tá? E 2D elevado ao quadrado, pessoal, daria 4D ao quadrado aqui, ó. E se eu dividir esse 4 por esse 4, percebam que eu caio exatamente no mesmo valor da nossa força em A. Então fica matematicamente definido aí o porquê disso, né? Beleza? Então, o problema aqui é que a gente ganhou dobrando as cargas, mas a gente perdeu aqui dobrando a distância. Então, a gente acaba tendo o mesmo valor. Tudo bem, pessoal? Então, esses daqui seriam os itens aí até o item D, tá? Vamos avançando aqui, então, para o item E, que agora nós temos que fazer uma continha. Eu vou mudar aqui o meu sistema, eu vou pegar uma canetinha aqui. Bom, pessoal, agora nós temos esse item 1E aqui, onde nós temos que efetivamente fazer uma aplicação aqui da lei de Coulomb para poder calcular o valor dessas forças, né, que a gente obteve ali nos itens anteriores, na verdade de uma especificamente, tá? Então vamos lá, agora que você já observou o valor da força elétrica entre as cargas no simulador, é a sua vez de demonstrar matematicamente a partir da equação, que é a equação da lei de Coulomb, né? O valor da força elétrica entre duas cargas, sendo a carga Q1 menos 5 microcoulomb, Q2 mais 5 microcoulomb e as suas respectivas posições aqui, que são 3 e 7 centímetros, né? Então, pessoal, primeiramente vamos tirar os dados aqui da nossa questão, tudo bem? Para que a gente possa executar aqui a nossa resolução, tá? Então, vamos lá. A primeira carga que foi fornecida para a gente aqui, nossa carga Q1, menos 5 microcoulomb, tudo bem? Ou seja, menos 5. Pessoal, lembrando que esse micro aqui, ele representa uma potência de base 10, e eu já vou colocar ela aqui, ó, ela vale 10 elevado a menos 6, tá? A nossa carga Q2, pessoal, ela vale mais 5 microcoulombs, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 6, ambas aqui medidas em coulomb, né? Pessoal, vamos precisar então do valor desse raio aqui, ó, para a gente poder substituir aqui na nossa equação de Coulomb. Pessoal, uma carga está na posição 3 e a outra está na posição 7, então esse raio ele é de 4 centímetros, né? Então, nosso raio aqui, 4 centímetros. Pessoal, só um detalhe, nós precisamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, ou vocês utilizam 0,04 metros, ou se vocês preferirem, vocês podem trabalhar com potência de base 10. Eu gosto mais da potência de base 10 nessa parte aqui, tá? Então, lembrando que o cent, ele também é uma potência de base 10, ele vale 10 elevado a menos 2, né? Então, é 4 vezes 10 a menos 2 metros aqui. Tudo bem? Deixa eu ver o que é mais de dados que nós temos. Bom, por enquanto é só isso, tá? Bom, pessoal, uma coisa que nós vamos precisar aqui é determinar o valor dessa constante K para a gente poder substituir nessa equação, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, uma constante que é chamada de ε0, tudo bem? ε0, pessoal, ela é uma constante chamada de permissividade do meio. Vocês vão ouvir falar bastante dela aí em eletromagnetismo, tá? E aí nós vamos admitir que essas cargas elas estão no vácuo, né? Então essa permissividade, né, que é uma constante associada ao vácuo, ou seja, o meio que elas estão, ela vale no Sistema Internacional 8,854, tá? Vezes 10 elevado a menos 12, e a unidade de medida dela é farad por metro. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos precisar dela aqui. Então vamos lá, gente. Primeiramente, ó, como é que a gente vai encontrar a nossa constante K, tá? Pessoal, essa constante K, nossa constante de proporcionalidade, essa daqui é permissividade, essa daqui é proporcionalidade, tá? Ela é dada por uma equação assim, ó, 1 sobre 4π, que multiplica o valor desse nosso ε0 aqui, tá? Então aí, pessoal, basta que a gente venha aqui então e faça 1 sobre 4π, que multiplica o valor do nosso ε0 é 8,854 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Vocês vão pegar uma boa calculadora científica, vão fazer esse cálculo junto comigo aqui, e vocês vão perceber que o nosso K aqui, pessoal, ele dá aproximadamente
9 vezes 10 elevado a 9, tudo bem? E a unidade de medida dessa constante aqui é farad por metro, tudo bem, pessoal? Então, de fato aqui, esse aqui é o valor dela, tá? Então, eu vou usar uma aproximação aqui, que ela deu 8,99 vezes 10 a 9. Esse valor aqui é o valor que eu sempre costumo utilizar aqui, tudo bem? Então vamos avançando aqui, pessoal. Peço desculpa, eu estou um pouquinho resfriado aí, mas vamos resolvendo. Agora a gente pode aplicar finalmente a nossa lei de Coulomb. Então ela é K que multiplica o valor de Q1 que multiplica o valor de Q2. Lembrando que Q1 e Q2 são em módulo, tá? Isso aqui dividido por R elevado ao quadrado, ó, tudo bem? Então nós vamos somente substituir os valores que nós temos, ó. Constante K que a gente acabou de encontrar é 9 vezes 10 elevado a 9. Eu vou usar isso aqui em todos os vídeos aí durante a disciplina, tá, pessoal? Essa constante K vai aparecer muitas vezes aí em eletromagnetismo, tá? A nossa carga Q1, pessoal, em módulo, ó, ela é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Nossa carga Q2 também 5 vezes 10 a menos 6. Isso em módulo, tudo bem? Sobre aqui, ó, o valor do nosso R elevado ao quadrado. Pessoal, R é 4 vezes 10 a menos 2, né? Então eu vou colocar entre parênteses, ó, 4 vezes 10 a menos 2, e isso aqui ao quadrado. Pessoal, se quiserem usar o 0,04, nós vamos ter o mesmo resultado, tá? Sem problema. Então agora a gente trabalhando aí com as potências de base 10, ó, tá? Então eu vou multiplicar aqui os números, ó, 9 vezes 5 e vezes esse 5 aqui, isso vai me dar 225, tudo bem? Então eu vou ter aqui 225, aí essa potência de base 10, ó, nós temos aqui 9 com menos 6 com menos 6, isso aqui dá 10 elevado a menos 3, lembrando que a gente conserva a base e somos expoentes, né? Dividido aqui, pessoal. Ó, propriedade da potência de base 10, esse quadrado aqui, ó, que eu estou sublinhando, ele vale para os dois números que estão para o lado de dentro. Tanto para o 4 quanto para o 10 a menos 2, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 elevado ao quadrado é 16. 10 elevado a menos 2, pessoal, vamos lembrar da propriedade da potência, né? Então, eu multiplico o expoente pelo expoente, ó. Então, menos 2 vezes 2, tá? Isso aqui dá menos 4, ó. Então, 10 elevado a menos 4. Não é elevado, tá, pessoal? É multiplicado. Tudo bem? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui seria 10 elevado a menos 6, tá? E não 10 a menos 9, hein? Só um cuidado aí com isso, tá? Propriedade aí de potenciação, né? Beleza, pessoal, se vocês quiserem fazer na calculadora ou enfim, tá? Mas, ó, 225 dividido por 16 deu 14,0625. Beleza? Divisão de potência de base 10. Pessoal, a técnica mais fácil que eu conheço é essa daqui, ó. Você pega o cara que está embaixo, joga ele para cima multiplicando, tá certo? Só que com o expoente invertido, ó. Então ele é 10 a menos 4 embaixo dividindo. Em cima multiplicando, ele seria 10 elevado a mais 4, ó. Tudo bem? Então 10 a menos 3, tá? Mais 4 aqui, sobra 10 elevado a 1. Essas operações com potência de base 10 vão ser bem importantes nessa matéria, hein, pessoal? Tá? Eu vou só tirar essa potência daqui, ó, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Se eu multiplicar esse número, ó, 14,0625 vezes 10, isso aqui dá 140,625, tá? A unidade de medida de força no sistema internacional é o Newton, beleza? Então percebam que ela deu uma pequenina diferença, tá, em relação ao que nós tivemos ali nos primeiros itens, né, que deu 140,430, mas isso aqui foi provavelmente por causa desse arredondamento que eu fiz aqui nesse 9. Se eu tivesse usado 8,99 e tudo mais, eu teria um valor mais aproximado aqui. Pessoal, não tem problema, tá? Eu imagino que não vamos ter problema com nota descontada por fazer uma aproximação aqui não. Até mesmo vários livros usam 9 vezes 10 a nona, não fui eu que inventei esse número não. Tudo bem, gente? Então, só passando a questão aqui de novo, ó, tiramos os dados, tá certo? Calculei o valor da nossa constante aqui de proporcionalidade. Lembrando que o ε0 é constante de permissividade, ela depende do meio, tá? E a constante K, tudo bem? Ela é calculada assim, acho que só para facilitar um pouquinho a nossa escrita, certo? Então, se nós avançarmos aqui, a gente consegue então esse número 140,625 newtons aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês fazerem contato. Vamos avançando aí para os próximos itens.